minha galera irada, vamos a mais uma aula especial para você? Na aula de hoje falaremos sobre o clima do Brasil. Vamos associar a nossa aula anterior de fatores climáticos e de clima e você vai entender as características do clima do Brasil, beleza? Para começar a falar, vamos ver essa imagem. Então nós temos aqui as 6 classificações gerais do clima do Brasil. Obviamente cada um desse tipo pode ser subdividido, já vou explicar para você. Então nós temos na porção 1, qual é a porção 1, Marcelo? Na porção 1 nós temos o clima equatorial, beleza? O clima equatorial predominante na região norte do Brasil. Marcelo, ele pode dividir? Sim, eles podem chamar esse clima de clima equatorial úmido ou de clima equatorial semiúmido, pode aparecer também. Mas de uma forma geral a gente classifica ele como clima equatorial. No clima 2, o clima predominante no Brasil, é o clima tropical, galera. Pode se chamar de tropical continental ou tropical típico para você. O clima 3, nós temos um clima também tropical, que é o clima tropical semiárido, beleza? Já vamos explicar para você. É o clima predominante na área do sertão e do agreste aí brasileiro. O clima 4, o clima litorâneo, então é o clima tropical litorâneo, galera irada, beleza? O nosso clima 5, o clima subtropical. O clima subtropical, abaixo do trópico, beleza? E o clima 6, o último clima aí, o clima tropical de altitude. Vamos dividir para você? Revisando novamente, o clima 1, o clima equatorial, beleza? O clima 2, o clima tropical continental ou tropical típico, pode aparecer esse nome. O 3, o tropical semiárido. O 4, o tropical litorâneo. O 5, o subtropical. E o 6, o tropical de altitude. Vamos lá, aluno irado, começamos aí na classificação geral para você. Marcelo, caracteriza o clima aí. Bom, tu sabe que o Brasil, a maior parte do Brasil, está entre os trópicos. Então, sendo assim, o clima predominante do Brasil é um clima tropical. Então, o nosso clima é um clima tropical. Já dizia Jorge Benjor, moro num país tropical. Segue lá, Marcelovski. Área litorânea, nós temos a menor variação de temperatura. Então, em climas mais próximos ao litoral, menor é a variação da temperatura, beleza? Então, sempre quanto mais próximo ao litoral, menor é a amplitude térmica devido ao fator da maritimidade. À medida que eu vou me distanciando do litoral, nessa sua cidade onde você mora aí, é mais longe, maior é a variação da temperatura, beleza? Segue lá. Nossos climas, de um modo geral, são muito influenciados pelas massas de ar. Em cada um do clima que eu passar aqui para você, falar do equatorial, vou falar a massa de ar que atua e a sua grande influência no clima daquela região, que é importante saber. Próxima informação, 2 climas mesotérmicos. Vamos revisar nossa aula 1 de clima. O clima pode ser o que, Marcelo? Ele pode ser megatérmico, ele pode ser mesotérmico, ele pode ser microtérmico. O clima megatérmico é sempre quente, um clima tropical, um clima equatorial. Um clima mesotérmico tem estações definidas, um clima quente no verão e frio no inverno. E o microtérmico, sempre frio. Microtérmico não tem no Brasil. No Brasil não tem clima microtérmico. E não seria o clima de regiões polares, por exemplo, ou então das grandes montanhas lá em cima, devido à elevada altitude. Então no Brasil nós temos climas megatérmicos, 4 são, e 2 mesotérmicos, que é o subtropical e também o tropical de altitude, que a gente já vai falar para você, beleza? Vamos lá, o que mais? Nós temos uma grande influência de 2 anomalias, que é o El Niño e a Laninha, que influenciam todos os climas do Brasil. Para algumas regiões o El Niño vai trazer mais chuva, para outras mais estiagem, beleza? Nós temos aí também climas com mais estiagem, o clima semiúmido, onde não chove no inverno, e o clima semiárido, que chove no verão, e nas demais estações do ano nós temos uma grande estiagem, beleza? Vamos falar agora de cada clima para você, e começamos com o equatorial. Vou apagar aqui o quadro mirado para a gente precisar, claro, rabiscar aqui para você entender o seu pensamento. Uma dica importante, já que estamos falando, é muito importante você, quando ver a videoaula, você anotar, você fazer algumas informações, vai anotando ali, vai complementando o resumo ali que você vai criando, e quando você anota, você memoriza com mais facilidade. Então é importante, não veja a aula assim, feito uma estátua, beleza, faço o exercício.
Por mais que você tenha estudado, né, tá firme e forte já, com bom nível, é bom você estar sempre escrevendo para fortalecer, memorizar e assim poder aprofundar cada vez mais. Começamos o clima equatorial. Esse é o climograma. Isso aqui é muito fácil na prova. Olha comigo aqui. O climograma, ele é um gráfico que representa o clima de uma região. Então essas barrinhas aqui é a quantidade de chuva e aqui a linhazinha é a temperatura. Então se cair na prova o climograma, tem que beijar a prova. Por quê? Porque a informação está toda ali aglomerada. Então vamos lá. Janeiro a dezembro, mostrando para você. Então nós percebemos que chove o ano inteiro. Então sabemos de cara que esse clima é um clima úmido, com alta pluviosidade, chove muito. Ah, Marcelo, como é que eu vou saber que chove bastante? Olha aqui a quantidade de chuva, ó. Então a menor média é 175 num mês. Então é bastante chuva, dá mais de 2.000 milímetros no ano. Podemos chegar aqui a 2.500 milímetros, é bastante chuva, beleza? É o clima que mais chove no Brasil. E a temperatura também média acima de 24 graus. Então vamos caracterizar aqui para você, ó. Solta lá, tá? Quente e úmido, beleza? Então nós estamos falando desse clima aqui, ó, o clima equatorial para você. Linha do Equador, olha que bonitinha, próximo Equador, clima quente, matamos, beleza? Muita água, rio Amazonas, vegetação, dá um equilíbrio na temperatura. Então é um clima quente e úmido com pouca variação de temperatura, pouca amplitude térmica. E outra constatação, alta pluviosidade, chove bastante, beleza? Então, ó, clima quente e úmido, quente pela proximidade do Equador, úmido pelo alto índice pluviométrico, baixa variação de temperatura por ter bastante vegetação e, claro, o rio Amazonas. Marcelo, e a massa de ar? Nós temos a massa mais atuante, a massa equatorial continental, que se forma nessa região, que é a massa que se forma na floresta amazônica. Ela aumenta, claro, o calor nessa região, aumentando a incidência de chuvas convectivas, que chovem bastante. Porém, nós temos a atuação, percebam aqui, da massa polar atlântica. Ela chega naquela região. Marcelo, por que essa massa de ar consegue chegar lá e a equatorial não consegue chegar no sul? Pela diferença de pressão. Lembra da nossa aula de fatores climáticos aí? Então, beleza, essa massa de ar, ela consegue chegar lá e a gente chama isso de friagem. Quando a massa polar consegue chegar na região norte do Brasil, na região lá do clima equatorial, dá um fator para eles importante que eles denominam friagem. Beleza? Tá, Marcelo, vamos pro próximo clima. Clima tropical semiárido. Vamos dar um mapinha aqui, beleza? Apagamos esse aqui e agora estamos lá no sertão nordestino, galera irada. Aqui, estamos aqui, ó, nessa área aqui do clima tropical semiárido. Olha como chove pouco, meu querido. Olha ali, ó. Chove no começo do ano e depois não chove, beleza? Então é um clima quente e seco, a maior parte do ano. Semiárido. Se não chovesse o ano inteiro, seria clima árido. Então tem só uma estação de chuva que é o verão. Aí vocês perguntam, pô Marcelo, primeiro, por que não chove o ano inteiro? E por que chove, né, no verão só? Agora eu vou usar aqui um esqueminha para você entender, ó. Vou fazer o perfil do relevo, que tem tudo a ver aí com essa região, beleza? Então esse relevo aqui, ó, olha a imagem aí, é um planalto chamado Planalto da Borborema. Beleza? Aqui nós temos o mar. Vem a umidade do mar, a umidade esbarra na montanha, ela sobe, vai resfriar e vai soltar a precipitação aqui desse lado. Passa para o outro lado apenas o ar seco. A gente chama isso aqui de barlavento e sotavento. Barlavento e sotavento. E assim a área do sertão e um pedaço do agreste tem esse clima seco. Marcelo, por que chove no verão? No verão ela consegue passar pouca coisa. A grande parte da pluviosidade nessa região vem da massa equatorial continental. Essa massa de ar que consegue levar a chuva para essa região. Então, beleza? Então, no verão ela está forte, ela consegue levar a pluviosidade. Obviamente, uma umidade aqui, pela maior intensidade, consegue passar também. Beleza? Tranquilo isso? Então, nós temos um clima quente e seco. Um clima quente o ano inteiro, pouca variação de temperatura pela proximidade do litoral e, obviamente, isso aí dá, né, uma amenizada, então é quente o ano inteiro, beleza? Tá, Marcelo, vamos aí.
baixa pluviosidade, né? Chove pouco, é o único clima do Brasil que chove menos de 1000 milímetros. Chove de 250 até 750 é a média desse clima. Então, é por isso que tem a transposição de São Francisco, vamos associar, né, galera? Então, assim, ó, o que é a transposição de São Francisco? Levar a água do Rio São Francisco para os rios que secam. Grande parte dos rios são formados pela chuva, então seria levar, né, para a água desses rios dessa região, são formados pela chuva, para chover o rio vai secar. Então, vou alimentar a água com a transposição, beleza? Vamos lá, a questão da seca, né, nós temos aí, nos últimos anos, aí uma área realmente aí que sofre muito, chamada polígono das secas, com uma baixa pluviosidade. Então a planta se adapta a essa região, tem criação de animais que vem morrendo devido à estiagem, então depende de um ano para o outro, nós temos, né, uma maior ou menor seca castigando assim muito a população, sendo uma área que repulsa essa população, a gente pode chamar essa área de área anecúmena, uma área de difícil habitação, beleza? Vamos lá, aqui a questão que nós mostramos para você, que pode, né, aumentar aí a estiagem, aqui é a Borborema, que nem falei, né, chove desse lado, passa apenas o ar seco, e também um ano de El Niño, porque o El Niño, que é a anomalia, né, o aquecimento climático do Oceano Pacífico, para a região sul e sudeste, o El Niño traz chuva, muita chuva, e para a região norte e nordeste do Brasil, o El Niño traz muita estiagem. Então, em anos de El Niño, nós temos um maior agravamento aqui na estiagem do clima tropical semiárido, beleza? Vai lá, querido! Tropical semiúmido, a parte central do Brasil. Vamos mudar aqui no mapinha para você identificar e entender onde nós estamos falando, né? Então é o clima predominante do Brasil, é o clima dessa parte aqui central. Ele também está presente aqui lá no extremo norte do Brasil, nessas duas áreas, tá? Então é um clima aqui com duas estações. Ele é quente o ano inteiro, pode ver a temperatura é quente, acima de 20 graus, então é mega térmico, então ele é um clima quente de cara, porém ele é um clima com duas estações. O que seriam essas duas estações? Marcelo, é inverno e verão. As estações relacionadas a esse clima seria a estação chuvosa e seca. Então a estação seca se dá no inverno. Então esse clima de cara, clima com duas estações, sendo que uma úmida nas demais do ano e a seca acontece no inverno. Aí eu pergunto para você, Marcelo, por que para de chover no inverno? É o frio? Galera, irá do meu coração, quem leva muita pluviosidade para essa região é a massa equatorial continental, que ela perde as suas forças no inverno. Sendo assim, diminui a umidade, diminui a pluviosidade. É uma região que está longe do litoral, beleza? Então, é um clima com duas estações, quente o ano inteiro. A escassez de chuva está associada muito à massa equatorial continental. A pluviosidade anual é boa, né? De 1.300 a 1.500 milímetros. Nós temos nessa região a nascente de várias bacias hidrográficas brasileiras, devido ao relevo, né? Também a chuva que acontece nas demais épocas do ano. A bacia de São Francisco, a bacia de Tocantins-Araguaia, tudo nasce nessa região. Vamos lá, galera. Então nós temos aqui a massa tropical do clima tropical litorâneo. Agora nós estamos falando aqui do litoral do Brasil. Ele é um clima, obviamente, quente e úmido, você associa, próximo ao Equador, na zona intertropical e no litoral. De cara eu sei que é um clima quente e úmido, com boa média pluviométrica, chove bastante, beleza? É a mesma característica do clima equatorial, quente e úmido, baixa variação de temperatura e alta pluviosidade, beleza? Aqui quem leva a pluviosidade, a massa de ar que mais atua, são duas massas de ar, a equatorial continental e a tropical continental, que elas atuam aqui, levando bastante umidade do litoral, galera irada. Vamos lá! Clima tropical de altitude, então, presente ali no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, aí presente bem nessa região, na área montanhosa, na área com maior elevação, então a altitude é um grande fator climático. É por isso que está na zona tropical e não é um clima megatérmico, e sim um clima mesotérmico, um clima quente no verão e frio no inverno, beleza? Então nós temos aqui, um clima bonitão, duas estações também, então é mesotérmico semiúmido, mesotérmico com duas estações, seca no inverno. Mesma coisa devido àquele fator da massa equatorial, diminui a sua influência, levando menos chuva daí, deixando o clima um pouco mais seco também,
pela estação do ano do inverno, tá? A redução de chuvas acontece no inverno. A altitude é o principal fator climático aqui, né? Então a altitude vai fazer as temperaturas baixarem. Lembra? A cada 100 metros que você sobe, a temperatura diminui de 0,5 a 0,7 graus. Então é um grande fator climático que dá esse clima aqui como característica principal, ser mesotérmico, beleza? Vamos ao clima subtropical, Almirado. O clima subtropical, presente aí muito no sul do Brasil, né? Pega aí todo o Rio Grande do Sul, né? Toda Santa Catarina e um pedaço do estado do Paraná, principalmente, né? Então é um clima que chove o ano inteiro, né? E é mesotérmico. Então aqui o grande fator climático é a latitude, a distância do Equador. Então nós temos o clima mesotérmico úmido com chuvas bem distribuídas, beleza? A variação de temperatura aqui quente no verão e frio no inverno. Então as estações são bem definidas. A massa de ar que atua aqui bem forte é a massa polar atlântica e a tropical atlântica, e quando elas se chocam forma a chuva frontal, galera irada. Vambora! Beleza? Para a gente fechar aqui os climas, vamos falar para você da classificação climática de Köppen. E eu quero que você preste bem atenção. Para você que quer fazer medicina, um curso aí mais puxado, onde uma questão ou meia questão faz a diferença na aprovação, a gente sabe disso, né? Então a gente vai dar aqui toda a dica do que pode aparecer na prova para você estar preparado. Isso é um conteúdo bem aprofundado, mas você vai estar preparado aqui no Geografia Irada. Eu garanto para você que são poucos os sites de geografia que trabalham esses conteúdos com os alunos. Pode ver aí os outros sites, porque é um conteúdo realmente muito complexo. Um conteúdo difícil, mas que você tem que saber. Se aparecer, é o tipo de questão que faz você saltar na frente do seu candidato, beleza? Então nós temos aqui, Köppen, ele fez uma classificação climática, aonde nós temos aqui, cada letra simboliza uma característica do clima. Então isso é muito tranquilo para você entender. Porém, meio que decoreba realmente a noção das letras com a característica. Então Köppen fez assim para você entender, né? Ele pegou lá as primeiras grandes letras, A, B, C, D e E, digamos a primeira, né, as primeiras letras do alfabeto, e ele botou a classificação geral do clima, elas são maiúsculas sempre, tá? Então, por exemplo, se o clima está na região tropical e ele não tem estação seca, a letra que simboliza ele é a letra A. Então, a letra A simboliza os climas megatérmicos, beleza? Megatérmicos da zona intertropical, que não tem estação seca, digamos, árida ou semiárida, beleza? Então vamos lá, Marcelo. Pega o Brasil aí, vamos fazer aqui o Brasilzão para você. Esse aqui é o clima equatorial. Ele é quente, tá na região, ele é megatérmico? É, ele é megatérmico. Ele tem estação árida? Não. Então a letra que simboliza ele é a letra A, beleza? Deu para entender? Tá, Marcelo, tropical litorâneo. O tropical litorâneo é quente e úmido, a gente sabe disso. Tá, ele tem estação árida ou semiárida? Não. Então a letra que simboliza ele é a letra A, beleza? Vou fazer aqui o Equador e o outro trópico para ficar mais fácil. Tá, e o que mais, galera? O clima da parte central do Brasil. Ele é megatérmico? É. Ele tem estação árida ou semiárida? Não. Então a letra que simboliza ele é a letra A. Então nós temos 3 climas com a letra A no Brasil, beleza? Tá, Marcelo, e agora? A letra B, aluno irado, a letra B ela vai simbolizar o clima de região, né, tropical, que tem estação árida, uma estação prolongada seca, árida ou semiárida. Aí nós temos clima tropical semiárido. Ele é megatérmico? É. Mas tem estação árida? Tem. Então a letra que simboliza ele é a letra B. Beleza? A letra C, aluno irado, ela vai simbolizar o clima que é mesotérmico, ou seja, quente no verão, frio no inverno. O clima subtropical é mesotérmico? Sim ou sim? Sim, então é a letra C que simboliza ele. O clima tropical de altitude, ele é um clima mesotérmico? Sim. Então é a letra C que simboliza ele. E assim nós fechamos. Mas se a letra D e E não tem no Brasil? Não, a letra A não tem no Brasil. Então a letra E é um clima microtérmico e a letra D é um clima continental, que a gente chama, né? Que a gente não tem aqui nessa área, que seria ali o clima, já, por exemplo, o clima frio de montanha, um clima de região de steppes, é um clima que não tem aqui no Brasil. Então no Brasil vai de A até a letra C, beleza? A segunda letra de Köppen, ela tem algumas características. Ela pode ser F, por exemplo, ela pode ser W, ela pode ser S, são os que tem no Brasil, beleza? A gente vai cercar o que tem no Brasil para você. Então, por exemplo, se o clima é úmido o ano inteiro, a segunda letra dele vai ser a letra F. Equatorial é úmido o ano inteiro? Sim, letra F. O tropical litorâneo é úmido o ano inteiro? Sim, letra F. O subtropical é úmido o ano inteiro? Sim, letra F.
O tropical continental, ele é seco no inverno, é isso? Diminui muita chuva no inverno? Sim, então é a letra W. O tropical de altitude também ele é seco no inverno? Sim, letra W. E o S é para clima seco. O clima árido ou semiárido são secos? Sim, então é BS. Beleza? Como estão formando aqui o clima do Brasil? Tá, alguns climas aí tem a terceira letrinha. Por exemplo, esse aqui não tem, esse aqui não tem e esse aqui não tem. São esses três climas, o semiárido, o altitude e, claro, o clima subtropical. Eles apresentam uma terceira letra para diferenciar alguma outra característica. Então, por exemplo, começamos com o semiárido. Ele é diferente do árido, né? O árido ele é um clima megatérmico, né? Uma grande estação seca, árida, sem chuva, beleza? Tá ali o seco. E a terceira letra simboliza a variação de temperatura. Então, por exemplo, um clima desértico, a temperatura durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Nós vimos isso na nossa aula de fatores climáticos. Agora, nesse caso aqui, ele não tem essa variação. Então, a terceira letrinha vai ser BSH. O H simboliza daí que não tem uma grande variação de temperatura diária. Nesses dois climas é a mesma característica, tá? Então a terceira letra pode ser H, pode ser A, pode ser B, que são os que tem no Brasil. Aqui pode ser CWA ou então CWB. Aqui pode ser CFA ou então CFB. Beleza? O que quer dizer esse A, Marcelo? Igual aqui nos dois, né? O A simboliza clima, aqui nesse caso mesotérmico úmido, aqui nesse caso mesotérmico com seca no inverno, e o A simboliza um verão quente. Então, quando o verão é quente, então nós temos o CWA ou CFA. Então, a letra A desse clima aqui, no caso, ele simboliza um verão quente. Então, em áreas até 600 metros de altitude, nós temos CWA e, no caso tropical, CFA. Em áreas acima de 600 metros de altitude, é CWB ou CFB, que quer dizer o quê? Verão ameno, verão brando, porque a altitude é um grande fator climático. Lembra que a cada 100 metros a temperatura diminui 0,6 graus. Então aqui nós temos a classificação climática de Köppen, né? Você pode ver nessa imagem aqui algumas variações. Beleza? Então, entendeu bem? Galera, no meu coração, um super beijo para você. Obviamente, teremos uma aula de exercício onde a gente vai aprofundar um pouco mais, né, nessa questão de climas do Brasil e climas do mundo. Um super beijo para você e até o nosso próximo encontro, galera.